seu próprio filho, confeccionou a carne do pequeno e depois alimentou-se do infeliz. Na Lunda Sul. Primeiro, no Kwanza Sul. No Kwanza Sul, um homem pegou na viatura, um mecânico pegou na viatura, trazida pelo proprietário para ser reparada, pegou nesta viatura, saiu pela rua para uma experiência e acabou por vitimar mortalmente duas crianças. Uma segue internada numa das unidades sanitárias daquela província. Na Lunda Sul já chove e até agora são 3 vítimas mortais. Mais de 500 famílias ficaram sem residências. O programa mais social da televisão angolana começa agora. Votos renovados de muito boa tarde. Bem-vindos para mais esta edição do programa Ecos e Factos, o programa mais social da televisão angolana. Se é telespectador assíduo deste canal e deste programa, já sabe que os primeiros momentos são dedicados ao trânsito. E para isso eu vou chamar aqui o professor Júlio Quental. Professor, muito bem-vindo. É consigo que eu vou chamar a matéria que segue. Bem-vindo, professor. Obrigado, Safeca. Votos recíprocos. Desejo a si e à sua digníssima família e a esta maravilhosa equipe do Ecos e Factos progresso. A TPA fez anos agora, no dia 18, não é? Exatamente. E abrem-se novos desafios e aquela responsabilidade de informar e deixar as pessoas informadas com verdade e de verdade. E, acima de tudo, com a qualidade que se impõe. Exatamente. A TPA está de parabéns. Exatamente. Vamos começar pelo Kwanza Sul. Não, primeiro vamos espreitar as vias de Luanda, vamos saber como se faz o trânsito nas diferentes artérias da capital do país e dar a escolher a melhor via a seguir, o melhor caminho a seguir para si que vai em direção a casa ou até mesmo que sai de casa para qualquer outro ponto da capital do país. Não é desta, diz o realizador Rogério lá de cima. É isso, Rogério, lá estamos, aqui, professor. Aqui deste ponto, o que é que pode ser dito? Pois, percebe-se que aqui estamos no topo do cemitério da Santana. Acho que é. Pois, exatamente. E percebe-se ali a concessão de uma pedonal. É muito bom. É muito bom. Mas repare, Safeca, o sentido Viana está algo condensado e expectável a esta hora, certo, porque há aquela zafa de se voltar a casa. Sabe que Viana é uma zona residencial, as pessoas saem da zona laboral, que é para a zona residencial, e há este condensar. Compreende-se? Todavia, os condutores devem cumprir com as normas previstas pelo Código de Estrada para que não haja embaraços na circulação rodoviária. Aqui estão essas grades metálicas que indiciam, portanto, a construção de uma pedonal aqui. Acredito que é próximo, esta zona é próxima à estátua do motorista, certo, portanto está a ser concluída, será de enorme serventia, não é? Esta pedonal, olha essa feca. Portanto uma parte já está concebida, falta a outra parte. Exatamente. Repare que nós aqui no Ecos sugerimos várias vezes que a colocação de uma pedonal e ela vai desestimular o atravessamento aqui. Certo. Pronto, tão logo se coloca ali a pedonal, seria de bom tom colocar aqui alguns agentes de ordem pública no início para então desestimular o atravessamento ali. Olhem para este indivíduo a cometer um ilícito rodoviário. Pisa uma linha contínua que delimita a via. Esta linha é frequentemente violada. Olha aquele indivíduo que nem amor tem a sua vida, faz uma entrada em diagonal violenta, ele nem quer saber se os condutores vão afrouxar. Quer dizer, o desrespeito que se tem da própria vida. Agora repare, Safeca, alguém que não respeita a sua vida, respeita dos outros? Não, de forma alguma. É impossível. Nós temos que nos amar para que possamos amar os outros. Então, quem conduz desta forma não tem amor próprio e, obviamente, não respeitará o passageiro que vai transportar. Hoje, Safeca, vi umas situações que me moeram o coração. Qual? Petizes, 7 ou 8 anos, certo? 2 ou 3, pendurados em motocicletas e agarrados ao motorista, ao motociclista. Safeca, eu sei que os pais saem de casa muito cedo, não têm tempo para cumprir obrigações, muitas delas do tutela e cuidar dos filhos, mas entregar a motociclistas, crianças pequenas, que nem se sabe se vão chegar ao seu destino, e colocar 2, 3 crianças na mesma moto, é um risco muito grande. Imagine que você, ao chegar ao serviço, ou ao chegar a casa, ou a meio do percurso, toma conhecimento de que o seu filho pereceu,
ou que têm ofensas corporais muito graves em razão daquele sinistro, como é que você se vai sentir? Façamos um pouco de esforço, não é correto. E depois andam em violações. Exatamente. Certo? Não temos que ter... ver meninas, criancinhas. Não certo? podemos deixar os nossos filhos nas mãos de qualquer um. É o que diz aqui o professor Júlio Quental, e principalmente não podemos permitir que crianças continuem a circular em motociclos sem qualquer segurança. Primeiro ponto, aqui no programa Ecos e Factos, já vos demos a ver aqui este ponto da Diolinda Rodrigues, o primeiro a ser mostrado aqui então nestes minutos iniciais do programa mais social da televisão angolana, mais uma via para vos dar a escolher, mais uma via para que saiba se é ou não o melhor caminho a seguir para quem vai em direção a casa ou até mesmo para quem sai de casa para qualquer outro ponto da capital do país. Professor, mais um ponto, ainda aqui estamos. Na Diolinda Rodrigues. Ainda na Diolinda Rodrigues. Aqui uma zona mais adiante em relação à última que foi mostrada. Portanto, eu gosto de ver pavimento assim sinalizado. Exatamente. Certo? Linhas ali a demarcarem as vias de trânsito, certo? E isto é que torna possível uma certa organização no espaço rodoviário. Uma notinha aqui, há toda a necessidade de se calhar se podarem essas árvores, porque não sei se elas, por ser uma vista cimeira, ou de cima, não sei se esses galhos interferem na circulação de peões, mas podem ser podadas. Mas gostei. O que é que se passa? Os pavimentos, ou melhor, os passeios aqui estão desobstruídos e permite a circulação de quem? De peões. Se a via é boa aqui, daquele lado do professor, nem por isso. Nem por isso. Ali é essa comparação que quis estabelecer. Aqui, portanto, percebe-se que temos vendedores aqui ao longo do passeio. Não inviabiliza a circulação de peões em razão da largura. Percebe-se que aqui o passeio é mais largo do que do outro lado. Outra nota positiva também é que não se percebe aqui peões saltarem do outro lado. Porque estamos aqui a pedonal. Mas uma vez ou outra percebemos que alguns peões fazem questão de atravessar aqui, certo? Mesmo com a barreira e a rede. Mesmo com a barreira e com a pedonal ali. É o que temos dito. Quem não respeita a sua vida, quem não se ama, não tem condições de amar o outro. Então, há toda a necessidade de nos valorizarmos, de percebermos que nós temos dignidade e andar nos metritos para atravessar lá à frente é mais seguro do que atravessar aqui. Exatamente. Mais um ponto da Diolinda Rodrigues, Olha aqui nas imediações. Olha aqui. Sim, professor. Só um minuto. Olha aqui. Este indivíduo está a circular ao longo desta zona que, obviamente, em algum ponto mais à frente, ele vai ter que saltar para o outro lado ou vai a faixa de rodagem aqui por baixo. Exatamente. O que se desaconselha. Ele deveria circular onde? Do lado oposto, ali no passeio. E ainda bem que é apenas um, porque mostra que a maioria está tentada a cumprir a norma, exceto aquele deslocado que corre o risco de um dia não chegar a casa. Ser colhido aí. Há ditado que diz que, não é? O cântaro tantas vezes vai à fonte que um dia deixa lá a asa. Um dia a sorte pode não lhe sorrir e no atravessamento no local do indivíduo pode... Exatamente, deixamos o largo dos motoristas, avançamos um pouco mais em direção aí ao Serviço do Corpo de Proteção Civil e Bombeiros, também na Avenida Diolinda Rodrigues, e até este ponto faz-se bem o trânsito. Trânsito fluido para quem está de regresso a casa, mais uma via dada a escolher aqui no programa mais social da televisão angolana. 21 de janeiro é a próxima via. Professor, aqui deste ponto... Temos aqui, portanto, uma via de serviço, esta, e temos aquelas duas vias principais. Nas três, o trânsito faz-se de forma fluida, correto? E volto a realçar, eu gosto de ver vias assim, delimitadas. É assim que a norma estabelece que, em razão da faixa de rodagem, devem ser colocadas marcas rodoviárias para delimitar as vias de trânsito ali existentes, para que os condutores se possam posicionar. A Câmara aqui está a levar uma tarefa do sol, mas consegue-se perceber que o trânsito 21 de janeiro, fluido, correto, faz-se bem o trânsito. Recomenda-se. Exatamente. Está aí o professor a dizer, recomenda-se o trânsito na 21 de janeiro, e é isto mesmo que pode ser visto por via das imagens fornecidas aqui pelo CISP, Centro Integrado de Segurança Pública, que todos os dias está aqui com o programa mais social da televisão angolana a levar até si as melhores vias a serem feitas, as melhores vias a serem escolhidas para quem sai de casa para qualquer ponto da capital do país. Mais uma, professor, e a última nesta tarde é a Bomba dos Mirantes. Correto, é aquele ponto onde dá a impressão que só circulam os malfeitores, isto é, em termos de condução. Porque, Safeca, já sabemos que, embora estejam aqui a esfumar-se,
mas existem ali marcas rodoviárias. Os peões gozam de prioridade aqui neste ponto. Olha, este peão quer atravessar, mas vai ter que litigar com os condutores, porque estes senhores que não fizeram a carta de condução, mas passaram só pela escola de condução, não conseguem perceber que neste local os peões gozam de prioridade. E eles são pais, são tios, são avós e certamente que muitos dos seus familiares não se fazem transportar em automóveis, certo? Exatamente. Nem todos eles. E em algum momento eles próprios descerão dos veículos para atravessar a faixa de rodagem, que é para ir à padaria e por aí fora, e tornar-se-ão peões. Portanto, estamos aqui a ver que o nosso problema é de educação. Há um problema sério de educação. E repara, esse problema não está apenas no estrato social mais baixo. Vai até ao topo, porque muitos desses carros são de pessoas... Viaturas top de gama, como diz o professor. Corretíssimo! Mas, no entanto, é muito dinheiro e pouca educação. Já dizia minha mãe que muito dinheiro não compra boa educação. Pode até pagar uma boa instrução, mas educação não. Os nossos avós, os nossos tetravós eram iletrados, exatamente, mas eram educados. É. Quer dizer que associar a educação, ou melhor, a instrução à educação não é verdadeira. Não é verdade. E outra, e hoje está pior, Safeca. Sabe porquê? Porque muitos pais, em razão de vários fatores, mandam os seus filhos para terras longínquas, não exercem conforme devia ser a sua autoridade paternal e às tantas não sabe quando é que o filho, a que ponto é que o filho está. Exatamente. E depois tem aquela em que vai avisar o filho está a lhe tratar por tu. Ó pai, tu cala-te. Há casos que eu já ouvi disso. Não. E ele diz, não, olha, meu filho estuda fora, lá é assim, não é assim. É. Nós somos africanos, temos a nossa idiosincrasia e há esta cadeia hierárquica, respeitar o pai, a mãe, o irmão mais velho, essa cadeia. Porque se ele tiver esse comportamento, obviamente que no emprego vai desrespeitar o chefe. Porque ele, se não respeitou o pai e a mãe, não respeitará os outros seres humanos. Portanto, é fundamental que nós mantenhamos esta estrutura educacional. Educar sempre para que a escola possa ensinar. Ensinar, exatamente. É o professor Júlio Quental sempre a dar aqui uma chega sempre necessária aos nossos telespectadores. Você que se faz ao trânsito, você que não respeita peões em circunstância alguma, está aqui uma chega dada pelo professor Júlio Quental e que deve sim ser acolhida por todos nós. Vamos à província do Kwanza Sul. Do Kwanza Sul chega-nos a notícia de um mecânico. Um mecânico que, numa manhã como outras, decidiu pegar uma viatura deixada por um cliente na sua oficina para reparação. Era chegado o dia da experiência, a conhecida experiência, feita por qualquer mecânico. Pois é, mas neste dia não correu bem. Este homem pegou na viatura e, num certo ponto, não se sabe o que aconteceu. A verdade é que ela veio desgovernada e matou 2 crianças. Uma segue internada numa das unidades sanitárias daquela província. Acompanhe a reportagem. Dor, luto e desconforto marcam esta família e a sociedade sumbense pela perda de 2 membros vítimas de acidente de viação. Tratava-se de um dia normal e num percurso habitual, percorrido em direção à escola por 3 adolescentes, por sinal, irmãs de 8, 10 e 13 anos. Esta carrinha, conduzida por um suposto mecânico sem noção do perigo, embateu sobre um portão e, seguidamente, atropelou as 3 adolescentes, tendo 2 conhecido morte imediata no local. 2 crianças pertencentes à mesma mãe acabaram a sua própria vida no terreno e a outra, mais adulta, saiu gravemente e foi rapidamente socorrida pelos serviços de emergência. A irmã sobrevivente da tragédia encontra-se a receber cuidados médicos no Hospital 17 de Setembro de Kwanza Sul, com um quadro clínico animador. Ficou um tempinho nos cuidados intensivos. Após a sua recuperação, passou para a sala normal. Neste preciso momento, ela anda normalmente, está estabilizada hemodinamicamente e consciente. Comovido com a situação, o governo da província de Kwanza Sul, por intermédio do Gabinete da Ação Social, Família e Igualdade do Gênero, procedeu à entrega de bens diversos para apoiar a família enlutada.
O governo do Kwanza Sul veio hoje, através do Gabinete da Ação Social e Administração Municipal do Sumbe, trazer todo o nosso apoio, a nossa solidariedade a esta família. Trouxemos apoios da Caixa e algum bem alimentar, porque é uma família vulnerável que precisa mesmo de muita atenção, um grande acompanhamento. Kwanza Sul. Sociedade e familiares choram pela morte de 2 de 3 irmãs adolescentes vítimas de atropelamento por suposto mecânico imprudente. Que as 2 crianças descansem em paz. Professor Júlio, está aí uma situação... Como é que um mecânico tem uma viatura e a fazer experiência eu suponho que a alta velocidade, porque pelo menos não conseguiu controlar o veículo? Professor, o que é esperado de um mecânico nestas condições? Safeca, eu até começaria por dizer, onde é que está a legitimidade em quem quer que seja para retirar a vida de outrem? E fundamentalmente de petizes, em razão da sua petulância. Por que é mesmo petulância? Portanto, as oficinas devem ter um parque interno para realizar as experiências quando o veículo, para testar a componente técnica. É no espaço interno da oficina, não é no espaço público. Vamos aqui fazer uma analogia, Safeca. Ninguém concebe um medicamento e vai experimentá-lo logo no ser humano antes de experimentar em laboratório dentro daqueles parâmetros que a norma estabelece. Exatamente. Certo? E temos sido zeros e vezeiros aqui em Luanda e os outros espaços fazer experiência com veículos recém-reparados no espaço rodoviário. E muitas das vezes esse mecânico é mesmo mecânico, quem o titulou que é para ser mecânico? Se calhar tem um ajudante de mecânico e outra. E se calhar nem tem habilitação que é para conduzir. E se ele embateu, onde embateu, criado o sinistro, percebe-se que circulava com velocidade excessiva, que é diferente de excesso de velocidade. Certo. Circulava com velocidade excessiva e, nos termos da lei, velocidade excessiva é quando o condutor não consegue fazer parar o veículo no espaço livre, visível à sua frente e colide ou colhe, no caso, esses inocentes. Agora, aqui deve haver mesmo mão pesada. Nós temos o péssimo hábito aqui, neste país, de o atropelamento com morte, que está tipificado como homicídio negligente. Certo. Vamos lá, levamos uns sacos de arroz, de feijão e por aí fora e acabou. Não. Tem que haver responsabilização criminal, certo? E civil. Quer dizer que ele deve reparar os danos. Do ponto de vista civil, pagar o que tem que pagar e o tribunal vai o estabelecer, indemnizar a família e deve mesmo responder criminalmente. Aqui as pessoas estão habituadas para atropelo, levo lá uns sacos de arroz e depois, passado um mês, estou cá fora e pronto. São cabritos que eu atropelei. Não. Temos que ser mais contundentes. Os veículos motorizados dirigidos por pessoas não habilitadas ou irresponsáveis podem tornar-se uma arma. E é por isso que o legislador, nos termos do artigo 143 do Código da Estrada e cumulativamente nos termos do artigo 111 do Código Penal, estabelece a cassação da carta de condução, certo? Sempre, os termos estão definidos por lei, quais as circunstâncias em que a carta pode ser cassada. E uma delas é esta: condução perigosa, que culminou em homicídio negligente. Portanto, se ele tiver carta, além da responsabilização criminal, deve ser cassada a carta de condução. Tem as condições criadas. Aqui, os requisitos estabelecidos nos termos do número 2 do artigo 111 do Código Penal estão aqui, todos eles. Exatamente. Portanto, pode-se cassar a carta de condução a este indivíduo. Professor, estas são vítimas produzidas ao longo desta manhã, mas ao longo do final de semana as estradas produziram números também preocupantes. A seguir, vamos ter o gráfico da sinistralidade, ele que é também aqui trazido pelo professor Júlio Quental todas as segundas-feiras e não só. Professor, hoje o que é que temos neste gráfico da sinistralidade? Correto, Safeca. Primeiro, agradecer à Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária que, nos termos do artigo 28º da Lei número 6/20 de 24 de março, vem partilhar com a sociedade isto, certo? Para nos levar a perceber as quantas andamos em termos de sinistros rodoviários. Safeca, para sexta-feira temos 35 acidentes que produziram 8 mortos e 37 feridos. No sábado
tivemos 43 acidentes que produziram 7 mortos e 57 feridos. Está a ver? Houve um aumento de acidentes e de feridos. Felizmente houve um decréscimo de mortos. Mas 7 fazem toda a diferença nas famílias que perderam esses entes queridos, certo? Exatamente. No domingo, tivemos 31 acidentes que produziram igualmente 7 mortos e 42 feridos. Agora repare no acumulado. Para 3 dias, tivemos 109 acidentes que produziram 22, repare, 22 mortos e 136 feridos. Quero realçar que os 8 mortos de sexta-feira, os 7 de sábado e igualmente os 7 de domingo, que culminaram nos 22, são mortos in situ, no local do sinistro. Exatamente. Não estamos a falar daqueles que vieram a perecer que evoluíram a óbito. E, de acordo com os termos da OMS, certo? A aferição, o acompanhamento dos sinistrados que sobrevivam de sinistros rodoviários deve ser de até pelo menos 30 dias. Nós, infelizmente, ainda não desenvolvemos os mecanismos para que as instituições afins façam o acompanhamento até o 30º dia, porque muitos perecem, certo, antes do 30º dia. Portanto, é fundamental que se criem esses mecanismos. Outro sim, Safeca, é fundamental que as administrações municipais, nos departamentos sociais, criam assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, para dar o suporte psicoemocional àquelas pessoas que perderam os seus entes queridos em espaços rodoviários e não só. Ou até aqueles que foram sinistrados, feridos. Porque as pessoas precisam de recuperação psicoemocional. E é fundamental que as administrações comecem a pensar nesta proposta, porque muitos podem desenvolver sequelas, certo? Os tais sintomas pós-traumáticos. Aí estão os dados avançados aqui pelo professor Júlio Quental. O professor hoje traz-nos um total de 22 mortos ao longo do final de semana. Um número preocupante e que nos deve fazer pensar. Temos de começar a pensar às quantas andamos em relação ao trânsito. Já que dissemos, professores, uma vez que há quando de estarmos a viver a pandemia da Covid-19, quando víssemos o secretário de Estado ou qualquer outra entidade anunciar o número de mortes ao longo do dia anterior, nós ficávamos atônitos. Correto. E nunca chegamos a um número tão grande, Corretíssimo. Finais de semana passavam e não Correto. chegávamos a números tão assustadores. Corretíssimo. Agora, no trânsito, parece que estes números não movem ninguém, professores. Bem observado, Safeca, assertivo como sempre, dá a impressão que é legítimo matar no espaço rodoviário. Exatamente. Porque quando foi do Covid, ou da Covid, falava sobre números, para mais 2, para mais 3. Agora estamos a falar em 22. Nós estamos com uma média, Safeca, de 200 mortos por mês. É assustador. Isso, quer dizer, dá a impressão que é legítimo matar ou ferir outros no espaço rodoviário. É assustador. Banalizamos a vida no espaço rodoviário. E outra, Safeca, permita-me dizer isso, e as administrações que me entendam, as administrações deviam já mesmo parar a emissão de licenças de condução para motos sem que os candidatos observem os pressupostos legais, aqueles que estão tipificados nos termos do artigo 119 do Código da Estrada, que são remetidos para o Decreto Presidencial 203/16. Isto é, quem quiser uma licença de condução, seja de motos ou de automóveis, tem que passar primeiro por uma escola de condução, absorver conhecimento, passar por um processo de avaliação. E aqui gostaria que a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária implementasse imediatamente o quê? Os exames multimédia ou escritos, porque estão tipificados na lei desde 2008, e se removesse a figura do examinador. Porque o examinador é um humano. Exatamente. Ele vai avaliar, mas pode ter erros na avaliação. Então Exatamente. deixemos o examinando com o computador ou com o enunciado, e no fim do exame tem a resposta, aprovado ou não. Exatamente. Professor Júlio Quental, já sabe, é sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado por mais esta participação. A TPE agradece. Dispõe, Safeca. Eu sou um humilde servidor desta nação, deste país. O meu modesto conhecimento tem sentido o retorno das pessoas, e muitas delas dizem: olha, o senhor tem ajudado a salvar vidas. Eu não tinha essa noção. Exatamente. Olha, eu deixei de fazer isto e aquilo porque não tinha noção. E então eu agradeço às pessoas, porque estas pessoas, quando me reportam, quando me abordam, me dão noção de maior responsabilidade. E tenho que passar a mensagem como deve ser. Muito obrigado, Dispõe, professores. Safeca.
Estamos na Lunda Norte. Lunda Sul. Na Lunda Sul, as chuvas que se fizeram sentir nos últimos dias já tiraram a vida a pelo menos 3 pessoas. Pelo menos 500 famílias ficaram sem a habitação. As chuvas que continuam a cair sobre a cidade de Saurimo já começaram a causar estragos em várias áreas do município. As pessoas que vivem em zonas consideradas de risco são as mais afetadas e muitas destas pretendem abandonar as suas casas com receio da progressão de ravinas em algumas zonas. Aqui quando chove, a água aqui descorrega muito. O problema é que toda pessoa já tem medo dessa ravina aqui, toda hora, a partir a desabar toda hora. Algumas pessoas já estão querendo passar aqui. Os serviços de proteção civil e bombeiros registraram 3 mortes, além de destruição de casas e inundações nos últimos dias, devido às fortes chuvas em Saurimo e na comuna de Monaquimbundo. No que tange aos danos materiais, destruição de 93 casas de caráter precário, sendo 45 casas destruídas totalmente, com 225 pessoas expostas ao relento. 67 casas destruídas parcialmente, com 560 famílias afetadas. 95 casas inundadas, 58 casas em iminência de desabamento e consequências da progressão da ravina do bairro Lavuri, com 290 pessoas expostas em vulnerabilidade. Segundo o INAMET, na Lunda Sul, a província deverá receber precipitações acima da média nos próximos dias. A previsão sazonal nos indicou que a região da Lunda Sul poderá cair acima da média. E a partir do mês de novembro, nós teremos chuvas em quantidade, teremos precipitações em quantidade. Enquanto está a chover, é bom que as pessoas não estejam embaixo das árvores e se tiverem alguns aparelhos elétricos, alguns eletrodomésticos, têm que ser desligados até que as chuvas e as trovadas parem e depois voltar a ligar. Os serviços de proteção civil alertam as pessoas que vivem em áreas de risco para abandonarem esses locais. Na província do Huambo, uma mulher de 32 anos está a ser acusada de ter morto a própria filha com cerca de 12 meses. Segundo se diz, esta mulher pegou num pilau. É aquele objeto com que se pisam alimentos. Pegou num pilau e logo a seguir uma katana. E com isso matou o pequeno. A seguir escortejou e depois fritou. A mulher que se alimentou de partes do seu próprio filho está a ser tida como uma demente. Acompanhe a reportagem. A notícia rapidamente viralizou. Afinal, não era para menos. O facto tem como protagonista esta mãe de 32 anos, acusada do crime de homicídio qualificado, tendo como vítima o próprio filho de 11 meses. Com recurso a uma katana, faca e um pilão, tirou a vida do filho menor, do próprio filho menor de 11 meses de vida. Seguidamente cortejou o corpo cadavérico, cozinhou e consumiu parte da carne. O crime teve como cenário a aldeia de Cafuna, município do Lombimbali. Segundo a Polícia Nacional, questionada sobre o que esteve na base do sucedido, a acusada não soube se explicar por apresentar sinais de distúrbios mentais. Indagada sobre as motivações que a levaram a praticar tal ato bárbaro, a mesma não respondeu, tendo apresentado fortes indícios de demência. Não há dúvida de que estamos perante uma perturbação mental,
Mas como estamos estamos a ter essa conversa num contexto de intervenção social, é preciso, em primeiro lugar, desencorajar esse tipo de comportamento. Agora, quando isso ocorre, o que pode ter acontecido? Bem, estamos a falar de uma mãe que teve o bebê, os dados sugerem que o bebê foi nascido há 11 meses. Os moradores da aldeia mostram-se surpreendidos com a atitude desta mãe. Comecei a tirar o pão, mexi, vou ver, afinal tem camão. É onde que eu saí a chorar e a gritar. Depois corri até no outro lado e buscar o soba. Esta autoridade tradicional e alguns familiares da acusada também condenam o ato. Me ligaram para 14 horas, quando me explica esse acontecimento de que aqui a Ninga matou a criança e começou a torar e mastigar. Então, no momento, quando decidi aquilo, quando saí do lugar onde estive, até na polícia. Ninguém conhece o marido. Nós perguntamos, fala o marido, não fala. Anda por último, ele começa a falar só à toa, você não compreende nada. A implicada já foi encaminhada ao Ministério Público para os procedimentos legais. É mais fácil dizer que esta mulher é uma demente, mas impossível de aceitar o ato. Bárbaro. Impossível. São os meus convidados para este momento os professores Alcântara Costa e também Kanga Gomes. Eles que vêm aqui fazer então uma abordagem relativa a este problema que hoje apresentado esta mulher na casa dos 32 anos no Ambo, que acabou por matar o próprio filho e logo a seguir por devorá-lo. Professor, muito bem-vindo, professor Alcântara. Viva Safeca, com simpáticos cumprimentos aos nossos telespectadores. Professor Kanga, muito bem-vindo. Obrigado, Safeca. Boa tarde, audiência TPA. Exatamente. Professor Alcântara, eu por si começo. Este assunto aqui é a segunda história que contamos este ano de uma pessoa que devora, por assim dizer, um ser humano. E desta vez uma mãe que devora o próprio filho. Safeca, temos que saber separar a mente dessa mãe com o ato que ela praticou. A psiquiatria e a psicologia nessas matérias apresentam-nos alguns subsídios para podermos compreender, no mínimo, o que se terá passado, de forma hipotética, porque aqui não fizemos perícia psiquiátrica nem psicológica nenhuma. Vamos tentar buscar as bases da ciência para podermos dar alguns subsídios. Em primeiro plano, temos mesmo que pensar que esta demência que estão ali a evocar, de certeza a cabeça dessa nossa mãe de 32 anos terá entrado em atrofia. Aqueles comandos que regulam a boa maneira dela pensar para o bem e para o mal, esses comandos falharam e entrou naquilo que se chama o estado psicótico e também o estado paranoico. E ao entrar nesse estado, a pessoa não consegue mais ser aquela pessoa normal e sã e interpreta tudo no avesso, de maneira diferente e bastante escatológica, de uma maneira que o ser humano já não percebe. Portanto, estarão ali as perícias do laboratório da criminalística. É preciso aqui que se convoque mesmo as psiquiatras Sônia Cunha, a Ana Panzo e também a Catuseca do laboratório da criminalística e da psiquiatria para poderem estudar o caso no fundo, para que venham aqui com alguns elementos para que se possa perceber, na verdade, o que é que aconteceu. A avaliação nesse âmbito é importante. A criança tem 11 meses. Se tivesse tido uma semana, 2, interpretaríamos a questão no âmbito do transtorno de prepuério
que muitas vezes as mães, ao nascerem, devido daqueles problemas no parto, aquela força que fazem, muitas vezes têm lesões no cérebro e depois do parto, permita-me o termo, odeiam o filho, não têm empatia para com o filho. Mas a criança tem 11 meses. Vamos deduzir que se calhar estava em estado de depressão pós-parto. Mas tal como dissemos, há aqui um crime brutal, inaceitável, na qual uma mãe perdeu o amor antropológico para com a filha, porque a relação entre mãe e filho é uma relação umbilical. E se diz, a mãe dá tudo pelo filho. E em função de se ter comportado dessa maneira, só temos é que procurar tratá-la, que se façam as perícias, que se interne a senhora em psiquiatria para receber tratamento, para ver se melhora a qualidade da vida. A nossa lei 38/20 de 11 de novembro traz aqui o crime de infanticídio, seu artigo 151. Antes que se municiem mecanismos para aplicação do texto desse artigo, é preciso que o juiz ou o procurador peça essa perícia para poder entender o que é que aconteceu. Estamos diante de um felicídio, noutras literaturas, que é a prática de uma mãe assassinar o filho, mas neste caso, na versão canibalística, porque a mamã alimentou-se da carne do filho. É impensável, muita pena. Professor Kanga, é mais fácil acreditar que trata-se de uma demência? Nossa, de facto, essa matéria causou um impacto a nível da sociedade com bastante repugnação, não é? Porque numa primeira fase percebe-se logo que é o recuo da civilização. Mas como o Dr. Alcântara fez menção, nós devemos ter aqui cautela, serenidade, para compreender na perspectiva científica, porque nenhum ser humano de sã consciência vai aqui cometer um infanticídio, vai matar o seu filho, uma linguagem mais clara, matar num pilau, depois cortejar com uma katana, qualquer objeto que ela utilizou, depois confeccionar e depois alimentar-se. São várias etapas. Logo, a sociedade deve desenvolver aqui a capacidade elástica de sempre, na perspectiva de encarar qualquer ato hediondo e estranho, saber filtrar para que consigamos compreender o que é que levou de facto esta mãe a ter este ato macabro. E aqui é preciso que, mais do que aspecto legal, é preciso que, tal como o Dr. Alcântara fez menção, é importante olhar na perspectiva da psicologia. Provavelmente esta senhora é uma demente, provavelmente é uma hipótese. Não temos certeza, por isso é que os técnicos em psiquiatria e em psicologia vão poder então oferir isto para que de facto o juiz tenha base suficiente para que aplique a pena ou não, porque é preciso... Isso é um fenómeno jurídico e sociológico. E mais do que aplicar a pena, porque o juiz já tem essa capacidade, olha logo para o crime, já tem uma moldura penal e uma abstrata, mas neste ato específico é fundamental com que compreendamos buscar outros profissionais ligados à psicologia, à psiquiatria, para que se faça justiça e que não se aplique só o direito, para que nós possamos compreender efetivamente se a ação desta senhora foi intencional, com dolo, ou ela sofre de alguma demência. Com base nessa colheita de dados, então, aplicar a pena ou então internar a senhora para que ela seja tratada. E aqui há o desfuncionamento cerebral do ser humano, quando perde aqueles itens que de facto orientam o raciocínio, o cérebro, identificar o certo do errado, a lógica, então cai-se nesta variável
tal como o Dr. Alcântara fez menção, repito, e aqui a psicologia e a psiquiatria chamada. Professor Kanga, mais uma pergunta e começo por si. Esta situação e outras que acompanhamos aqui ao longo do ano deviam ser gatilho, deviam ser facto suficiente para que as autoridades de direito prestem atenção a crianças nas mãos de mães na rua com claros sinais de demência, porque temos estas situações nas ruas da capital e não só. De facto, é um indicador claro. Nós temos um conjunto de rastreios informativos que poderiam servir de base para poder, com que as autoridades pudessem tomar alguma medida. Nós não sei se estamos da Comissão de Investigação para Fenómenos Sociais, mas aqui o nosso Estado e as próprias instituições deveriam, não é, com base nessa estatística que a mídia tem passado, poder servir de base e tomar alguma decisão, porque volta e meia vemos senhoras com o bebê ao colo, toda desnutrida, cheia, desnutrida é o termo correto, não é, desamparada, e dá-nos pena, parece que não há ninguém que olha para este segmento social, não é? E nós, volta e meia, estamos aí a andar nos passeios, cada um a tratar da sua vida, olhamos para a senhora com um bebê, ninguém liga e vamos embora. Então, isso é um fenómeno social. É um fenómeno social que o Estado, devidamente com as suas instituições, poderia olhar para esse facto social e poder tomar algumas medidas, traçando políticas públicas que pudesse possibilitar mitigar este fenómeno. Por quê? Porque se o Estado é um ente de bem, este segmento do tecido social que é vulnerável, é entregue à sua sorte dará, então o Estado tem a obrigação legal que a própria Constituição impõe para poder salvaguardar a vida, a honra e a dignidade da pessoa humana. Exatamente, professor Alcântara. Safeca, temos estado sempre aqui também a dizer o seguinte: os executivos criam-se em função do diagnóstico que se faz no país, para depois atribuir nomes aos ministérios. E temos estado sempre também a dizer que no âmbito da prevenção da criminalidade, que temos estado sempre aqui a chorar também que não existe um órgão reitor que trata dessas matérias na República de Angola. Devíamos ter uma Secretaria de Estado para lidar com as questões de prevenção ali orientadas para a saúde mental dos angolanos. Ao falarmos da saúde mental, esta área, secretaria ou o vice-ministro, que é esse termo que soa melhor, que funcionaria nesta área, recrutaria psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos para andarem no país para buscar elementos que possam fazer com que depois produzir projetos e remeter ao Estado, para o Estado ajudar. Safeca, vendo essa senhora ali onde estava sentada, isto cria um lacrimejo enorme no meu coração e no coração do Dr. Kanga. E acredito também no coração da primeira-dama. Estás a ver ali? Olha para ali, Safeca. É muito complicado. Temos que fazer alguma coisa para que venhamos a prevenir esses elementos. Estamos aqui a apelar o nosso executivo, porque, estás a ver, isso é tendendo a olhar, Safeca. Exatamente. Isto é miséria mental. Vê a senhora do ponto de vista da fisionomia e o sítio em que ela está. Temos que fazer alguma coisa. Estamos conscientes que o país não tem dinheiro suficiente, mas temos que começar a fazer alguma coisa. Mas podemos nos reinventar, nós temos que ser criativos, não é? Porque quem tem o poder e quem governa deve ser criativo. E essa sugestão do Dr. Alcântara sobre esse departamento ministerial, recrutando cientistas sociais devidamente segmentados, ajudaria na percepção profunda científica do fenómeno e, com um relatório devidamente elaborado, procurar uma forma inteligente de resolver isto. Ou pedir apoio, financiamento internacional, empresários, mas temos que nos reinventar. Mas parado nós não podemos ficar, porque o Estado é um ente de bem e ele é uma compatriota, tal como essa senhora, na capital de Luanda.
Vemos, senhor, com bebês. E os fenómenos e ninguém dá resposta, ninguém diz nada. Então, é importante quem tem o poder para governar, foi legitimado pelo povo, reflita sobre essas nossas humildes avaliações e análises para que, de facto, sirva de alguma sustentabilidade para que nós consigamos levar Angola para um bom porto. E sabe onde é que está a importância disto? Sim. Esta área, dissemos sempre, vamos criar centros médicos com áreas da psicologia em todas as comunas de Luanda. Ali, esta nossa mãe, porque ouviu o senhor na peça dizia que ele já andava a falar à toa, o SOBA devia ter contactado o centro médico para que fossem buscar a senhora para fazer um diagnóstico precoce do problema que ela estava a ter. Se isso tivesse acontecido, não chegaria a comer a carne do filho. Piores. Chapalama. Vamos agora para a província de Benguela. Em Benguela, a Polícia Nacional apresentou diversos jovens, todos eles implicados em diferentes crimes lá naquela cidade. Entre eles estão 2. O primeiro é um jovem que está implicado no tráfico de cocaína. Com ele foram encontrados pelo menos 39 embrulhos contendo o pó. O outro é um adolescente de 17 anos, acusado de ter violado uma menor de 14 anos. Acompanhe a reportagem. Polícia Nacional, Comando Municipal do Lubito. No interior deste edifício estão detidos cidadãos acusados do cometimento de vários crimes. Mas hoje o destaque recai a um cidadão que está a ser acusado de traficar droga. Este cidadão foi, mediante microoperação, foi identificado e localizado prestar, ou pelo menos a realizar este comércio, este tráfico, e os investigadores de ilícitos penais, num trabalho aturado, conseguiram alcançar, culminando com a detenção do mesmo e a apreensão dos 39 embrulhos de cocaína, que o mesmo vendia a 10 mil kwanzas por cada embrulho. Com ele também foi encontrado e apreendido um total de 196 mil kwanzas, resultante da comercialização feita da mesma droga. Este outro cidadão de 17 anos de idade, segundo informações da polícia, juntou-se a outros 4 indivíduos com idades desconhecidas e os 5 abusaram sexualmente de uma menina de 14 anos. Este e os seus 4 amigos praticaram abuso sexual a menor de 14 anos de idade, portanto um facto totalmente repugnante, mas as forças policiais comunicadas desenvolveram diligências que culminou com a detenção do mesmo, embora os outros 4 cidadãos encontram-se em fuga, mas já estão identificados a qualquer momento. Os investigadores de ilícitos penais, assim como os outros efetivos afetos às mais variadas esquadras que compõem o mesmo comando, vão, obviamente, o deter. Outros crimes foram cometidos e os autores detidos com armas brancas, como facas, katanas, arma de fogo e alguns bens já apreendidos que foram furtados em residências, empresas e na via pública. Vários cidadãos foram encontrados em circunstâncias de rixa ou pelo menos de desordem pública com katanas e facas, foram detidos e conduzidos às unidades policiais. As facas e katanas também foram apreendidas, assim como uma arma de fogo muito obsoleta que era utilizada pelos cidadãos detidos no período noturno, ameaçando, intimidando todo e qualquer cidadão que fosse por eles interpelados. Professor Alcântara, mais um caso? Práticas comuns na República de Angola. São práticas comuns, repetitivas, com bastante reincidência, e temos estado sempre a dizer, no âmbito da violência sexual a menor, temos jovens praticamente dos 15 até 25 anos, outros com 30, que já são maníacos sexuais. E estes, para pô-los travão, aí nessas condições da atualidade, não é possível. A única coisa que podemos aqui fazer
tal como sempre dissemos, esperar sempre a denúncia do amigo a quem ele conta as malabrices dela, para que este amigo possa o detonar junto da nossa Polícia Nacional. Mas, Safeca, repare, quando nós falávamos de uma área que tem que atender à saúde mental, estas matérias também entram nesse circuito. Quando se sabe que no nosso bairro os jovens andam ali com katanas a agredir de baixo para cima, inclusive a violentar pessoas, ou então mesmo a elogiar excessivamente as raparigas menores, esta já é matéria de saúde mental. Por isso que aqui dizíamos, é preciso que criemos estruturas para atacar esse tipo de situações. O uso das armas de fogo, Safeca, é o problema da segurança pública, que sempre também dissemos aqui, a segurança pública tem que haver aqui um trabalho multissetorial. Só a Polícia Nacional não tem capacidade e não conseguiria tratar das matérias de segurança pública no conjunto. Por isso que a polícia tem estado sempre a chamar a intervenção da população para ir denunciando, porque nós, país nenhum, tem polícia em cada beco, não. A polícia conta sempre com o terceiro olho do cidadão para informar as incidências ou as manchas criminais que acontecem no bairro. É aqui onde sempre a polícia chama a intervenção dos pais que conhecem esses meninos no bairro que andam com facas, katanas e armas antigas para irem à polícia para dizer, senhor, é isso. Sem isto, estas práticas não acabarão. A questão da lhamba, da droga, das saquetas, é preciso também aqui a questão das denúncias da população, porque as saquetas andam em sítios escondidos e o polícia não está ali a fazer vistoria abusiva ao cidadão. Então, se denunciar, a nossa polícia irá lá para incautar tudo e depois chamar o indivíduo para a justiça. Professor Kanga, é preciso a necessária participação de todos. Eu ia cingir-me aqui em relação ao professor nos dois meninos, a menina de 14 anos e o menino de 17 anos. Houve efetivamente violação, o que está em causa aqui não é a idade entre os dois, não é a diferença de idade entre os dois. Olha, pergunta, de facto, a violação acontece quando não há consentimento. E violação é violação. A violação é o indivíduo que se esforça a ter o ato biológico, tal com a menina, sem o seu consentimento, ela sente-se violentada, então e acaba por fazer a denúncia. Mas aqui é importante que a própria polícia também faça a investigação, porque aqui não é só prender, é preciso que nós saibamos isso. E às vezes fica com a sensação que a polícia tem vontade de prender as pessoas, né? Mas não, a polícia não tem vontade de prender. A polícia cumpre a lei. E são os indivíduos, são os cidadãos que violam este comportamento que a lei penaliza, né, que a lei penal, o Código Penal considera como um crime, e faça uma denúncia, então a polícia, enquanto autoridade do Estado legítima para isso, vai então aplicar no sentido de reter o indivíduo para depois então ser entregue às autoridades de direito. Aqui é importante que as famílias conversem com os filhos. Eu tenho dito sempre que a família é a base fundamental, porque nós estamos a ver consequências. E é lamentável que os pais têm tido pouco tempo de conversar com seus filhos, porque há uma transformação, vão entrar na fase da puberdade, não falam sobre a sexualidade, não falam sobre o sexo, o menino vai tendo transformações fisionômicas, as suas células vão falando com o seu próprio corpo, não tem maturidade mental de controlar isto, e a primeira oportunidade que ele encontra com aquela desorientação acaba por ter este comportamento. Então aqui é importante que as famílias tenham conversa, diálogo sobre sexo e sexualidade. Não é tabu. Precisamos desenvolver, atingir este nível de falar de sexualidade e de sexo normal, dentro dos moldes da cientificidade, porque é um fenómeno científico que está no nosso corpo. Porque se a gente faz, por que nós vamos fingir que não existe? Então as famílias devem entender isto como um processo normal. Exatamente. A filha está a crescer, explicar, não é? Isso é fundamental, isso. Exatamente. Professor, muito rapidamente, já sem tempo. Sim, Safeca, aquela sua pergunta da idade. Exatamente. O rapaz tem 17 anos, já está na idade penal.
Estando na idade penal, ele violou aquilo que chamam a liberdade sexual da rapariga. Esse consentimento que a lei pune. A partir dali, está tudo fechado. É tratar da matéria do ponto de vista jurídico. É um crime. Estamos em Luanda. Aqui em Luanda, município de Cacoaco, o Malone já me vai dizer qual é o bairro. Malone, qual é o bairro? Bairro Mayombe. No bairro Mayombe, um pai queimou as mãos da própria filha. A razão é revoltante. Uma salsicha é nada mais, nada menos do que uma salsicha. Fez com que este pai queimasse as mãos da própria filha. Dava aqui, professor Alcântara, para pegar um monte de salsicha e depositar na porta deste senhor. Dá-lo a comer todas, 300 salsichas, coma para ver se a barriga aguenta. Infelizmente, estamos diante de uma violência brutal contra a criança, aquilo que chamam atentado à integridade física da criança, e que criou aquelas lesões, não sabemos se são do 3º grau, ainda que fossem do 1º grau, já é gravíssimo um comportamento desse pai. Um pai que acreditamos também não anda lá bem com a cabeça no sítio. É bastante neurótico, nervoso e não tem capacidade para travar os impulsos da nervosidade que tem, para saber esta é criança e a criança pega quase em tudo. A criança quase quer comer de tudo. Então aqui o pai comete este crime gravíssimo, atentar contra a integridade física da criança. Então o artigo 160 vai pegá-lo para poder punir o pai. Exatamente. Professor Kanga, talvez seja chegada a hora de falar com os nossos pais lá em casa e dizer que esta falta de controle próprio tem cura, tem tratamento. E o tratamento é psicológico, professor, por favor. De facto, lamentamos a situação, mas aqui o direito penal não admite analogia. Se ele cometeu um ato ilícito, então logo vai ser responsabilizado. Mas aqui é importante que falamos de saúde mental e o Dr. Alcântara estava sempre a debater-se nisso. É importante que as famílias façam consultas com psicólogo. E há aqui uma grande oportunidade de negócio, de business, negócio para os psicólogos. É fundamental, porque nós somos muito intolerantes. Há uma certa intolerância. E atendendo às situações sociais que nós vivemos, provavelmente era a única salsicha, provavelmente, não é? E sendo a última salsicha, e vamos ainda que fosse a última do mundo. Exatamente. Falta do controle psicomental, como o doutor Canta fazia a menção, o controle dos impulsos. Ele vai abrir o prato, a salsicha não está. Percebe-se que a criança é que tirou. Com aquela perturbação, aquele distúrbio, aquele descontrole, parte para a violência. Isso é falta de sanidade mental. Por isso, nós temos dito reiteradamente, é preciso que as famílias angolanas desenvolvam a cultura de consultar psicólogos, terapia familiar, para que nós consigamos compreender a dinâmica dos filhos, do pai, da esposa, para que nós consigamos ter uma família sã, onde o pai compreenda que o facto de ser pai, ele não manda e não determina tudo o que ele quer. Ele tem de perceber que ele tem de ser um bom pai que traz a paz, promove a paz, a solidariedade, o amor, que dá beijinho, que explica, para que o filho tenha um equilíbrio mental e quando ele sai da família, é lançado para a escola ou para a sociedade, já tem um equilíbrio, consegue lidar com pessoas distintas. Para concluir, vamos fazer consultas e terapias com psicólogo, porque nós estamos doentes. Não vale a pena nós começarmos a escamotear a verdade, porque nós estamos doentes, homens, mulheres, a mulher que bate o marido que bate a esposa, um conjunto de violência. Então vamos propor um desafio aos angolanos. Vamos cada um de nós lutarmos para sermos bons pais, bons esposos, bons filhos e que nós consigamos ter uma família equilibrada e o Estado angolano vai reduzir assim o conflito social. Professores Alcântara Costa e também Kaga Gomes, muito obrigado por mais esta participação no programa mais social da televisão angolana. A TPI agradece. Boa noite. Boa noite, Safé. Muito obrigado, estamos juntos.
Um pai que queima as mãos da própria filha por causa de uma salsicha. A história... Que chatices seriam possíveis.